Bem, a voz um pouco embargada, mas acabamos de entoar cânticos que elevam a glória do nosso Deus, cânticos de reconhecimento da bondade de Deus. E para a reflexão dessa noite, estaremos falando sobre essa bondade. Pediria aos irmãos que pudessem abrir essa porta aqui, por gentileza. Eu tentei, estava trancada, está trancada. Só para tentar ventilar um pouco mais, irmãos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias, em Romanos, carta de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 34. Obrigado. Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 34. O livro de Romanos, obrigado. Poxa, eu nem vou mais sair daqui. Segundo o presbítero, hoje era para caprichar, porque o pessoal ficou bastante tempo lá fora domingo passado, então vamos segurar aqui dentro. Então, sermão hoje de 8 páginas. Livro de Romanos, como eu ia falando, do primeiro até o 3, do primeiro capítulo até o 3, fala sobre o pecado, a universidade do pecado, a condenação, tanto para os gentios como para os judeus. No capítulo 4, ele está falando sobre a aliança que existia no Velho Testamento e a justificação que se mantém no Novo Testamento, que não é por obras, mas sim por ações, pela fé. Pela fé somos justificados. Amém? No capítulo 5, a justificação nos traz alguns frutos. E no capítulo 5 está falando desses frutos. No capítulo 6, sobre o efeito da santificação. O que a santificação nos traz. No 7, a morte para a lei. A morte do homem para agora servir a Deus. E no capítulo 8, onde estaremos nos aprofundando essa noite, do versículo 31 ao 34. Mas todo o capítulo está falando da sua vida em espírito. Para 2 domingos atrás pregamos sobre o paralítico de Cafarnaum. E o maior milagre que aquele homem precisava era o perdão dos seus pecados. Mas agora o que eu faço? Uma vez que meus pecados foram perdoados, como eu devo agir? Qual deve ser a minha conduta? O que devo fazer? Meus pecados foram perdoados. Acredito que a maioria dos irmãos já fizeram isso. Confessaram os seus pecados para Cristo e o aceitou como seu único e verdadeiro Criador, como seu Rei, o seu dono. E a partir daí eu agora sou de Deus, eu sou de Cristo. Não é verdade? Mas o que eu tenho que fazer? E essa noite vamos estar falando. Paulo, em todas as suas cartas, é um homem de várias expressões. Mas nessa carta especificamente ele lança 4 perguntas, bem objetivas. E eu acredito que cada um de vocês tenha que responder para você mesmo. São 4 perguntas que agora não mais uma criatura, mas sim filho de Deus, tem que se fazer para continuar no caminho do Senhor. Todos abertos a Bíblia, Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 ao 34. Vamos fazer essa leitura conjunta.
Eu acredito que são versículos quase desconhecidos pelos irmãos, mas vamos ler para que se tornem conhecidos. Que diremos, pois, todos juntos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem já leu esse texto? Levanta a mão. Quem já leu mais de uma vez? Levanta a mão. Mais de 10 vezes. Olha, joguei lá em cima agora. Esse texto já foi lido várias e várias vezes, no individual, no coletivo. Acredito que os irmãos já ouviram várias pregações, e essa noite, para a reflexão, vamos estar falando sobre essas 4 perguntas que estão basicamente nesses 4 versículos. 4 perguntas que Paulo faz a todos que agora são filhos de Deus. É uma pergunta atrás da outra, 4 perguntas. No decorrer dessa mensagem, gostaria que os irmãos se respondessem para si mesmo qual é a resposta de cada uma dessas perguntas. Quando lemos esse capítulo, podemos imaginar um tribunal. É uma técnica comum, tanto no Velho Testamento como os apóstolos, os discípulos, escreveram vários livros, e era induzindo a nós que somos leitores, nos induz a nos colocar diante de um tribunal, onde Deus é o juiz, onde Satanás, às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas ele existe, onde Satanás é o promotor, é ele que vai te acusar. Tranquilos? E os anjos? É a plateia que está assistindo. Quem é seu advogado de defesa? Acredito que todos sabem quem são. Quem é? Quem é? Vocês não pagaram o advogado? Qual é o pagamento? Aceitá-lo como seu único e verdadeiro Salvador. Quem é seu advogado? Dei dica, mas parece que o pessoal ainda está tímido. Quem é o seu advogado perante o juiz? Deus. Tudo bem que está calor, mas eu acredito que todo mundo tomou suco hoje, refrigerante, água, comeu, se alimentou. Quem é seu advogado? Vamos terminar a palavra, que eu acho que os irmãos estão convalescendo, estão quase perto da beira da morte e não estão conseguindo pronunciar o nome de Jesus. Quem é o advogado de cada um de nós? Que susto! As crianças já estavam em dúvida, não é verdade? Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Deus como juiz, Satanás como o nosso acusador, Jesus Cristo como nosso advogado de defesa, nosso intercessor, o que vai nos defender, e nós, cada um de nós, o que será julgado. Esse tribunal foi lançado, e a gente vê nos versículos que nós lemos 3 palavras bem características de um tribunal, palavras florenses, palavras que são usadas em um tribunal. Quais são elas? Típico de professor de escola dominical. Quais são elas? Acabamos de ler. Acusação, primeiro. Qual a outra? Qual a outra?
Primeira acusação. Condenação. Qual a outra? Tem mais uma. Quase isso. Justificação. São 3 palavras comuns em um tribunal: acusação, justificação e condenação. Quando fala na condenação, sabemos que chegou o final do julgamento, e aí o juiz levanta e dá o veredito. Qual será a sua condenação ou a sua absorção? Mas o texto aqui utiliza a condenação. Nesse cenário jurídico, Jesus, como seu advogado, ele vai te justificar. Satanás, como seu promotor, ele vai te acusar. Mas Deus, como juiz, vai te julgar. Nesse texto, vamos ver coisas imutáveis, coisas que, usar uma palavra que está disponibilizado para cada um de nós. Cristão, todo aquele que aceitou a Cristo, nesse texto está sendo revelado, demonstrado, escrito os nossos privilégios como filho de Deus. A primeira pergunta de Paulo, qual é? Se Deus é por nós, esse é o versículo que todo cristão gosta de falar, né? Mas paramos para pensar o que significa. Digamos que esse texto estivesse escrito ao contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se o texto fosse assim, o que vocês responderiam? Mas a pergunta é bem mais branda para cada um de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta? Ninguém. Concorda? Por que eu estou falando ninguém? Se Paulo tivesse qualquer dúvida quanto a isso, que Deus é por nós, e não usasse a palavra tão direta, não estivesse expondo de uma palavra tão clara, Deus, ele não pôs em dúvida, ele falou, Deus é por nós. Ele não falou assim, de repente Deus será por nós. Talvez, dependendo das circunstâncias, Deus será por nós. Ele falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi bem objetivo. Ele não pôs dúvida nas suas palavras, para que nós não tivéssemos dúvidas quanto ao que Deus pode fazer. Para que nós não tivéssemos dúvidas que nesses tempos difíceis pudéssemos confiar e acreditar que existe alguém por nós. Muitas das vezes a gente até pensa que o nosso maior inimigo é quem? Satanás? Nosso maior inimigo é Satanás? Existe alguém acima de Satanás? Quem? Deus. Quando a gente fala Deus é por nós, algumas pessoas usam isso como uma justificativa, ou como então Deus é amoroso demais, Deus é carinhoso, Deus vai me defender, indiferente de eu estar errado ou certo. Mas existe uma questão aí. Na Bíblia,
em Hebreus 10:31 está escrito que horrendo coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então já pensou? Hoje a gente fala que nosso inimigo é Satanás, mas já pensou se a gente cair nas mãos de Deus como inimigo? Às vezes a gente se atemoriza tanto a Satanás, né? Eu tenho medo de Satanás, então eu não quero ir para as garras de Satanás, aí fica com aquele medo danado, mas se esquece de temer a um Deus justo. Deus é amor, mas Ele é justo. Se você continuar no pecado que você outrora confessou, Deus é justo. Se você continuar blasfemando, indo contra a vontade de Deus, Deus é justo. Então, pior do que estar nas garras do inimigo, Satanás, é você ser inimigo de Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque aí eu volto à pergunta: se Deus é contra nós, quem será por nós? É importante que a gente tenha a certeza de que Deus é por mim e que eu conseguirei enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer adversidade que a vida vai me trazer. Nesse mesmo capítulo, no finalzinho, fala sobre potestades, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Somos cercados, somos observados, somos perseguidos quando dizemos que somos cristãos. Ser filho de Deus, estar com Deus e Ele estar conosco, não significa que você não vai sofrer, mas significa que Ele está por você, significa que Ele vai estar junto de você para ultrapassar qualquer dificuldade. Estar com Deus, ter Deus do seu lado, ter Deus acompanhando os seus passos, te conduzindo, te direcionando, não significa que você não vá sofrer as perseguições dessa vida. Tudo porque nós pecamos. Lá no Éden, nós comemos do fruto, desobedecemos, cometemos o pecado, todos nós nascemos do pecado. E pela misericórdia e a graça de Deus, hoje, através do sangue de Jesus Cristo, eu sou considerado filho de Deus. E isso me faz transpassar qualquer dificuldade que esse mundo possa me apresentar. Estar com Deus, ter Deus como o seu protetor, defensor, é não ter mais a tristeza de estar condenado à morte. A resposta é fácil. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é fácil: ninguém. Ele está acima do poder que Satanás tem. Satanás é poderoso. Hoje pela manhã, na escola dominical, estávamos comentando sobre o poder de Satanás. Ele tem poder, mas ainda assim, o poder dele é insignificante perante toda a glória do nosso Deus. Você acredita nesse Deus? A gente vive em um mundo incrédulo. A gente vive em um mundo que está, como lemos aqui no versículo 38 e 39, pessoas vão levantar contra você.
Situações vão se levantar contra você, mas Deus está com você. Deus é por você. Não talvez será por você, Ele é com você. Tenha certeza disso. Se o mundo nos aflige, João 16:33 está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Deus fala para nós. Eu trago paz, mas neste mundo vocês vão ter aflições, né? Às vezes quando a gente está evangelizando, às vezes a gente peca em falar que, poxa, sua vida vai ser transformada. Sim, será transformada. Você não vai ter mais tristeza. Começamos a errar, porque a pessoa que está sendo evangelizada, ela não entende que estamos falando de algo eterno. Ela não entende que estamos falando de algo espiritual, que a partir de agora, a partir do momento que você aceita Cristo, você terá a paz, uma paz que é eterna, não uma paz que esse mundo pode proporcionar, somente Deus pode proporcionar. 1 João 5,4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a carne está em nós, ainda que modificada, nós não estamos na carne. Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Romanos 8:9. Vós não está mais na carne, e sim no Espírito. Então, se você está no Espírito, Deus é por você. As dificuldades vão vir, irmãos. Enfrentamos todas as dificuldades que os nossos amigos não crentes enfrentam. Pegar ônibus cheio, suportar patrão te humilhando, né? Colega de trabalho querendo tirar vantagem de você, vizinho que está toda hora te perturbando, né? Os tananã da noite te impedindo de dormir. Vamos passar por tudo isso, irmãos. Não se iludam que, poxa, agora que eu sou cristão, não vai passar nenhum tananã aqui no meu portão. É ilusão, né? Eu não vou ter mais dificuldade financeira, eu não vou ficar desempregado, eu não vou ficar doente, eu não vou ter mentira no meu casamento. Gente, é ilusão pensarmos que o fato de sermos cristãos não vamos sofrer. Retificando, se o casal é cristão, não pode haver mentira, né? Mas nem sempre o casal, os dois estão na mesma fé, né? Existem casais que a esposa está na fé, está servindo a Deus e o esposo não está, ou vice-versa, né? Ou que os filhos não estão. Então vai haver tribulação naquele lar, vai haver, mas Deus está por você. A segunda pergunta, no versículo 32. Deus nos dará com Cristo todas as coisas? E para entender essa pergunta, eu convido os irmãos a abrirem Efésios 1. Efésios 1. O versículo 3 ao 14. A pergunta é: Deus nos dará com Cristo todas as coisas. Palavra-chave: com Cristo, tá? Essa pergunta tem uma palavra-chave: com Cristo. E aí eu convido os irmãos, vou estar lendo Efésios 1, versículo 13 a 14, e os irmãos prestem atenção. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais,
em Cristo, assim como nos acolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados como o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vocês entenderam? Eu vou explicar, irmãos. Deus nos dará com Cristo, todas as coisas. Esse texto aqui está falando o quê? Que quando aceitamos Cristo, quando entendemos que Ele morreu por mim, aquela morte de cruz, eu, Osmar, cada um de vocês, agora somos justificados por Cristo. O que é mais importante para Deus? Jesus Cristo, seu único Filho. Através dele, nós seremos beneficiados. Deus abriu mão do seu único Filho, algo que ele tinha de mais precioso. Ele assistiu seu Filho sofrer aqui neste mundo, para que cada um de nós fôssemos salvos. E aí vocês me perguntam, será que eu não importo para Deus? Porque se algo mais importante para Deus é Jesus Cristo, então eu não tenho importância? Fica essa dúvida para vocês? Sim, nós somos importantes, porque estamos em Cristo. Acabamos de ler, irmãos, todos esses benefícios declarados em Efésios é através de Cristo. Segunda pergunta, mas eu também não sou filho de Deus? Sim, você é filho de Deus, através de Jesus Cristo. A segunda pergunta, Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Sim, Ele dará com Cristo. Ou seja, se você não está em Cristo, meu irmão, você está se enganando. O seu destino será a morte eterna. Se você quer participar dessa glória que Jesus terá, desse privilégio da salvação, você tem que aceitar a Cristo. Ele, Deus, nos ama incondicionalmente em Cristo. Não porque você é você, não porque o Osmar é o Osmar. Eu aceitei a Cristo e aí Deus vai me amar porque eu sou o Osmar. Ele me ama em Cristo. Se não é Cristo,
Deus não te conhece como filho, e sim como criatura. Não se confunda com isso. Para você participar do grande dia em que Jesus voltará para levar para a casa que foi preparada por Ele, para cada um de nós, só vai com Ele quem estiver em Cristo. Não se engane, não tenha dúvidas disso. Só vai com Ele quem estiver em Cristo. Quando no versículo, vamos ler, voltar lá, Romanos 8. Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, de quem vocês lembram? Quem fez isso? Em Gênesis, Abraão. Quando Deus pediu para Abraão preparar o holocausto, fazer todo aquele trâmite para erguer um holocausto. E quando Abraão estava a ponto de matar, imolar o seu filho, Deus falou: espera, pare. Não toque no moço, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deus substituiu aquele menino por um animal. Mas Jesus Cristo não tinha substituto. Ele era o próprio substituto, porque eu e cada um de vocês estaria ali naquela cruz. Abraão, Deus pediu seu único filho, filho da promessa. E quando Abraão foi partir para o holocausto, Deus falou: não, agora eu sei que tu temes a Deus e que é fiel a mim. E substituiu por um animal. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer por cada um de nós, para mim, para você e para outros que nem conhecemos. Deus substituiu a sua morte pela morte de Cristo, morte de cruz. O pagamento do pecado é com sangue, tanto no Velho como no Novo Testamento. Para você não ter a morte eterna, tinha que se derramar sangue. E no nosso caso, o nosso sangue. Mas o único que poderia, que tinha capacidade de atribuir toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa rebeldia, morreu por nós, para que hoje eu fosse salvo, para que hoje eu fosse adotado por Deus, como filho de Deus. Abraão deu seu único filho, ou ia prestar seu único filho, mas Deus proveu um substituto. Mas para cada um de nós, o nosso substituto era Jesus Cristo. Não havia outro, não havia um substituto do substituto. Ele já estava nos substituindo, a mim e a cada um de vocês. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi um plano B. Algumas seitas usam essa ideologia, de que foi um plano B de Deus. Na verdade, era o plano primitivo para que nós pudéssemos ser salvos. Qualquer coisa que você pensar em fazer é pequeno
quando você lembrar que um homem que sem culpa alguma morreu por você, para que você estivesse vivo eternamente. Esse cordeiro que derramou sangue, sangue puro, para que você estivesse vivo. Então qualquer coisa que você pensar ou fizer será mínimo, será pequeno demais. Nós somos beneficiados com tudo que lemos em Efésios pelo sangue de Jesus Cristo. Só seremos beneficiados se reconhecermos Cristo como nosso Salvador. A terceira pergunta: quem tentará, ou quem planeja, quem projetará a acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, Paulo foi muito... Quando você entende que não foi uma tentativa de conserto da parte de Deus, quando Paulo faz essa pergunta, eu acredito que ele está, de certa forma, esnobando Satanás. Vocês entenderam a pergunta? Quem vai projetar? Quem que vai planejar uma acusação contra os eleitos de Deus? Vocês precisam entender quem é que é o seu intercessor, quem é o seu justificador? Jesus Cristo. Se você o aceitou como seu único e verdadeiro Salvador, quem pode te acusar? Quem pode te acusar? Quem pode te acusar? Você já foi justificado, irmão. Vocês já foram justificados, nós já fomos justificados, eu já fui justificado. Quem pode me acusar? Ninguém, irmãos. Ninguém pode me acusar. Mas o inimigo, ele começa a colocar na sua cabeça. Ele começa a falar de pecados que você cometeu no passado. E você começa a perder o alvo, que é Jesus Cristo. Porque você fica absorvendo aquilo. Ei, irmão, você disse que aceitou a Cristo, mas lembra o que você fazia lá atrás? Lembra daquilo lá que você fez ano passado? Ou semana passada? Ou dias atrás? O inimigo, ele vai ficar te enganando, vai ficar te acusando. Mas quem pode te acusar? Você foi justificado, e quem pode te acusar? Satanás, ele gosta de tentar vocês, a mim, a qualquer um de nós. Ele vai nos tentar, ele vai frequentemente ficar apontando os nossos erros do passado, mas essa não é a sua principal função, mas sim a acusação. O trabalho principal de Satanás é acusar. É o que ele mais gosta de fazer, é acusar. Aquilo que você não faz mais hoje, porque você aceitou a Cristo, você pediu perdão pelos seus pecados, e obviamente você não vai cometer mais esse pecado. Essa é a intenção, de se ligar a Cristo, pedir perdão e não mais cometer os seus pecados, aqueles pecados que antes você cometia. E todo dia surgirão outros tipos de pecado, e todos os dias você vai pedir perdão, mas aquele pecado que você pediu, não poderá mais fazer, porque não tem sentido você se arrepender e continuar fazendo. Isso é só remorso. Você não está totalmente arrependido, você está com remorso. Poxa,
menti para minha esposa. Perdão, Deus. E amanhã minto de novo. Eu não me arrependi de verdade. O inimigo vai te acusar. Ele vai tentar impor sobre você uma culpa que agora não é mais imposta a você. Você aceitou Cristo, meu irmão? Então saiba que você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora você não vai mais passar por essa aflição. Poxa, Satanás está aqui falando que eu cometi aquele pecado, eu já pedi perdão a Deus, mas e agora, o que eu faço? Será que eu perdi minha salvação? Senhor, tem misericórdia de mim. A gente começar, será que eu poderia ser condenado de novo? Senhor, tem misericórdia de mim. Quarta pergunta: quem condenará os eleitos de Deus? Verso 34. Uma coisa é a acusação. Acusação, você pode acusar qualquer um de qualquer coisa, certo? Até que se prova o contrário. A lei, a nossa lei fala isso. Até que se prove ao contrário, eu posso acusar qualquer irmão de qualquer coisa aqui. Mas até que se prove ao contrário, essa pessoa é inocente, né? Espiritualmente falando. Satanás vai acusar, vai tentar acusar você de todas as formas, mas você já foi justificado. E a quarta pergunta: quem condenará? Quem pode condenar? No começo eu falei quem poderia. Quem pode condenar? Quem é o juiz? Não estou entendendo. Quem é o juiz? Irmãos, tem que ter certeza das coisas. Se você está em dúvida, comece a orar mais, leia mais a Bíblia, se aprofunde no que Deus quer da sua vida. Agora há pouco eu perguntei quem te justificou, quem morreu por você? Jesus Cristo. Quem pode me condenar? Somente Deus. Mas aí, eu digo a vocês, o texto fala, quem está sentado à destra de Deus? Existe uma seita que não aceita Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E eles usam esse versículo como prova de que estamos servindo a um Deus morto. Mas a verdade é que outrora ele era morto, mas ele ressuscitou. Não ressuscitou? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós que agora, lavados pelo sangue derramado na cruz, agora somos ressurretos também. Então no grande dia do julgamento, quem está em Cristo ressuscitará. Quem não está, morte eterna. Simples assim. E no texto fala, quem está intercedendo por nós todos os dias? Sentar ao lado direito de Deus é um local de honra. É um local de honra. A gente não está falando de um presidente, de um governador, de um grande artista. Estamos falando de Deus, que deu seu único filho para morrer por mim e por cada um de vocês. Deu seu único filho para que através do seu sangue puro fôssemos liberados da condenação. O único que pode condenar é Deus. Mas se estamos em Cristo, o mesmo Cristo que está à destra de Deus, que está lá intercedendo, sempre falando, puxa, aquele seu filho fez isso, mas ele perdeu a mão, e vai justificando, ele já foi justificado pelo meu sangue,
e Deus não o condenará. Em nenhum trecho da Bíblia está escrito de anjo sentado à destra de Deus, de Moisés, de Elias. Nenhum homem está sentado à destra de Deus, a não ser o único e verdadeiro Jesus Cristo. Quando pergunta quem pode nos condenar, apenas Deus. Uma coisa é acusar, isso Satanás pode fazer, mas ele não pode nos condenar. Mas para isso precisamos estar em Cristo. Você tem que descansar nessas verdades, irmãos, porque quando vem as tribulações, a gente tenta resolver de várias maneiras, até fala: Senhor, toma em tuas mãos, seja feita a tua vontade, mas terminamos a oração, começamos a projetar tantos e tantos planos para resolver os problemas com as nossas forças, com as nossas energias. Como eu disse, estamos cercados. O inimigo, ele está projetando acusações, ele está planejando algo para que você caia nessa cilada. Ele não quer que você seja salvo, ele não quer que você dê glórias a Deus. Ele já foi condenado. E quando eu disse que Paulo às vezes está meio que tirando barato, porque o que adianta você acusar se já fomos justificados? Você sim já está condenado. Satanás já foi condenado. E ele quer levar várias e várias pessoas com ele. Em todos os momentos mais difíceis da sua vida, irmão, lembre-se, Deus é por você. Deus está com você. Pode parecer clichê, mas se eu sei que Deus está comigo, eu posso enfrentar qualquer dificuldade. Vai me doer? Vai me doer. Vai me machucar? Pode me machucar. Talvez eu não terei vitória sobre aquela dificuldade, mas Deus está comigo. Eu não preciso de mais nada. O inimigo pode se levantar contra mim, mas Deus está comigo. Quem é mais poderoso? O inimigo pode me envergonhar hoje aqui, mas Deus está comigo. Não tenham dúvidas disso. Se você aceitou a Cristo, não tenha dúvidas. Poxa, será que Deus não está ouvindo minhas orações? Será que eu não estou sendo um servo dedicado? Deus está com você, está comigo, está com cada um de nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando lermos esses versículos, tenhamos em mente que Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado. E por mais que Satanás seja o promotor, o acusador, Deus está conosco. Que possamos, nessa semana, firmarmos nossos corações, a nossa fé em Cristo Jesus, para que quando vier o momento ruim, as dificuldades dessa vida, possamos ter a convicção que Deus está comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esta noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença em Tua casa, ó Pai, em estar falando conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, a única e verdadeira verdade, Senhor. Que possamos, ó Pai, crescer, Senhor, com sabedoria, ó Pai. Que possamos estar, Senhor, a cada dia convictos, Senhor, da nossa salvação, Senhor, do nosso vínculo com Deus, de filho, Senhor, justificado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Que nossa
Fé, Senhor, fortaleça, Senhor, através, Senhor, do Teu Filho Jesus, Senhor. Através do Espírito Santo, Senhor, que nos corrige, Senhor, que nos consola, Senhor, que nos orienta, ó Pai. Que essa igreja, Senhor, possa estar sendo sal e luz neste local, Pai. Que possamos estar levando as boas novas, Senhor, com alegria, Senhor. Demonstrando, Senhor, a este mundo, Senhor, o que é ter Deus contigo, ó Pai. Que possamos estar demonstrando com nossas vidas, Senhor, a certeza da salvação, Pai. Que possamos, que através das nossas vidas, Senhor, pessoas possam estar interessadas, Senhor, em conhecer a Ti, ó Pai. E que nós possamos ser canal de bênção, Senhor. Canal onde pessoas estarão querendo Te conhecer e apresentaremos, Senhor. E o Espírito Santo, Senhor, vai trabalhar sobre essas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Esteja conosco no decorrer dessa semana, Senhor, nos orientando, Senhor, nos fortalecendo, Senhor. Que as dificuldades que estivermos passando, Senhor, possam estar servindo, Senhor, para nos aproximarmos mais de Ti, ó Pai, e confiarmos mais em Ti, Senhor, e nos manter fiel, Senhor, perante a Ti, Senhor. Te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,